Claro que eu já tinha que começar causando, né? O brinco cai, e abaixa, não abaixa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de saudar a nossa ancestralidade, né? Em nome da minha avó, Dona Djanira, que abriu mão dos sonhos dela para que eu pudesse sonhar os meus, né? E também saudar as mais novas que estão aqui e que vão continuar alargando portas para que a gente possa continuar passando enquanto mulher preta, pobre e totalmente fora de qualquer padrão, né? Então, saúdo vocês e me apresento. Eu sou Rosângela Hilário, eu sou professora universitária de uma universidade pública, mas eu sou também neta de uma tataraneta de uma escrava, de uma pessoa escravizada, de uma mulher escravizada, bisneta de uma escrava forra, neta de uma empregada doméstica, filha de uma estilista e doutora em educação. Esse arco, né, de 5 gerações só foram possíveis porque as mulheres pretas utilizaram tecnologias sociais e foram empurrando as famílias para frente. E é um pouco sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Aliás, muito obrigada de vocês estarem aqui, viu? Eu estava preocupadíssima, falei para a Cíntia, acho que vai ter só a gente lá, porque é hora do almoço, todo mundo vai estar almoçando. Mas, enfim, antes da gente começar a dialogar, tem um vídeo da Elza Soares, que para mim é muito emblemático, para falar do nosso povo e das nossas tecnologias para sobreviver a todas as formas possíveis de violência que as pessoas negras ainda sofrem no dia de hoje, e falar um pouco depois sobre como a tecnologia está se mostrando um ponto bastante promissor para que a gente saia desse estado de vulnerabilidade, mas quais são as condições que precisam estar presentes. Você põe o vídeo para mim, por favor? Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Vixe, se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver
Eu inicio minha fala relembrando com vocês o motivo pelo qual nós viemos parar aqui como pessoas escravizadas. A África do século XV, do século XVI, do século XVII, numa história que não se conta na escola, era um dos continentes mais poderosos do mundo que se conhecia então. Mais avançados, inclusive tecnologicamente. Os negros, as pessoas, os africanos, dominavam uma tecnologia de mineração e para o plantio que a Europa não dominava. E aí os europeus começam o seu processo perverso de expansão dos territórios e conhecem as tecnologias africanas. E ao invés de trocar com os africanos, comprar, aprender, sei lá, né? O que eles fazem? Eles jogam um povo contra o outro, por quinquilharia, por bobagem, e o povo que perde é vendido para os portugueses, para os espanhóis, para os ingleses, para trabalhar, né, como pessoa escravizada. Pois bem, quando a gente chega no continente americano, sobretudo no Brasil, primeiro que deve ter sido muito complexo para os nossos antepassados conviver com tamanha ignorância, porque os portugueses eram muito ignorantes, né? Aqueles filmes que se faz, não é brincadeira, não é mentira, não, né? Eles tinham hábitos culturais que a África já não tinha mais, já estava um pouco mais avançada, até em função do clima. Então, passando por esse conhecimento sobre o motivo pelo qual nós chegamos aqui, dominar uma tecnologia que não era dominada pela Europa, nós vamos perceber que, a partir de então, todas as nossas vivências no continente americano e, sobretudo, no Brasil, vão só ser garantidas por meio da criação de tecnologias sociais, sobretudo por mulheres, que vão pautando o processo de resistência. As mulheres trabalhavam na cozinha e, trabalhando na cozinha, elas ouviam, elas pegavam os restos que a cozinha não descartava, da Casa Grande descartava, e produziam outras coisas. Elas produziam penteados que eram também caminhos de liberdade, elas pautavam cronogramas de liberdade e as maiores, assim, as mais avançadas processos de administração que se conhece no século XVII e XVI são quilombos, que são tecnologias administrativas. E um diferencial que os quilombos tinham era justamente que eles tinham um parlamento que era paritário. 50% de homens e 50% de mulheres. Por quê? Vamos pegar o quilombo que eu acho que, no meu entendimento, eu estudo quilombos também. Na verdade, eu estudo o feminismo negro. E para estudar o feminismo negro, eu passo por todas as outras vieses. Os quilombos, o quilombo mais avançado que nós conhecemos na história do Brasil não é o de Palmares, é o de Quariterê, cuja rainha era Teresa de Benguela. Teresa de Benguela criou a primeira escola fora da província. Por quê? Olha só como ela pensou avançado. As crianças negras, indígenas e todas as que estavam lá precisavam aprender por que elas estavam ali, o que elas tinham que fazer para sair dali como pessoa livre e como elas precisavam organizar a sociedade de maneira que nenhuma criança precisasse viver o que as crianças quilombolas vivem até hoje, que é um sectarismo, um afastamento dessas crianças do sentido delas de humanidade mesmo. Teresa utiliza os equipamentos, olha como a tecnologia é importante, de tortura, e ela transforma esses equipamentos em equipamentos agrícolas para plantar. Ela faz uma revolução. E ela pauta um pensamento que eu acho que deveria ser utilizado até hoje,
quando a gente fosse defender, por exemplo, mais candidaturas femininas. Os homens, e é verdade isso, a gente tem provas disso, trabalham para os seus grupos. Grupo do golfe, grupo do sindicato, grupo do futebol, grupo não sei do quê. As mulheres pensam coletivo. Porque as mulheres têm filhos, sabe? Aquelas coisas de qual é o mundo que eu quero deixar para o meu filho? Que mundo é esse que eu quero deixar para o meu filho? Então, o que a Teresa dizia? Que o equilíbrio entre o pensar individual e o pensar coletivo é o que produz progresso. Isso também é uma tecnologia, né? Pensando em tudo isso, hoje eu estou trabalhando na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E quando eu cheguei para trabalhar lá, o secretário executivo falou para mim assim, você tem que pensar sobre o que você quer, qual a pauta que você vai levar. Era só olhar para mim, que a gente já saberia qual era a pauta que eu ia levar, né? Eu penso que a gente precisa de ter mais pessoas pretas em todos os lugares. Mas isso a gente fala uma outra hora. Voltemos à tecnologia. E aí, a gente começou a pensar... Eu tenho uma equipe bem pequenininha, mas tenho, né? Que trabalha comigo. A gente começou a pensar nessas tecnologias que são criadas diuturnamente e permitem às pessoas pretas sobreviverem. Todas as tecnologias. A capoeira... transformar a gastronomia e os penteados numa possibilidade num cronograma da liberdade, enfim. E nós pensamos em criar um grupo para discutir as pessoas negras em todos os espaços. Então, na academia, na justiça, no direito, na magistratura, na medicina, em todos os espaços. E resolvemos batizar esse grupo de Potências Negras, né? E eu achava que a gente tinha muita coisa para discutir antes de chegar na tecnologia. E eu tomei um baile, porque foram essas pessoas essa equipe que me trouxe todo esse conhecimento que eu estou dividindo com vocês agora. Ou seja, a tecnologia para nós nunca foi novidade, porque nós sobrevivemos por conta da tecnologia. E aí nós começamos a desenvolver uma proposta chamada... Nós fizemos Potências Negras microempreendedoras, Potências Negras na academia, Potências Negras na justiça, Potências Negras no direito, que são coisas diferentes. E agora estamos produzindo Potências Negras tecnologia, que vão ser em 4 etapas. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês de como que a gente está pensando a tecnologia como uma ferramenta estratégica de combate às desigualdades. Mas, para pensar a tecnologia como uma ferramenta estratégica de combate às desigualdades, a gente tem que dar um passo atrás. Porque hoje, 40 milhões de pessoas não têm conectividade nenhuma. Seja porque não tem internet de qualidade, alguns espaços, as empresas de internet não chegam, né? E aí a internet que é disponível não tem a qualidade necessária para você, por exemplo, rodar um curso que leva um tempão, né? Você tem que esperar, e tem uma série de condições que estão necessárias. Pela questão geracional, nós temos aí um grupo de pessoas de 60 e mais que ficou exatamente no limbo. Por quê? Saiu de um mundo totalmente analógico para um mundo totalmente digital. A minha mãe tem 80 anos, gente. Todos os meses, no dia de receber a aposentadoria dela, é uma briga. Porque ela não quer dizer a senha dela para ninguém. Mas ela esquece. Aí a moça fica nervosa. Então, o que fazer com essa geração? Como preparar essa geração para esse mergulho na tecnologia que a gente está vivenciando? Então, isso é uma questão. Uma outra questão que eu penso que é muito importante, que eu até falei com a minha colega Vera, que falou antes de mim, é a questão de que nós estamos vivendo hoje no Brasil um apagão docente. Nós não temos professores e professoras mais. Para a área de tecnologia, temos muito menos. Para a área
do que nós chamamos hoje de ciências duras, matemática, física e química, não existe professor. E quando ele existe, ele é disputado à tapa. Então, na escola pública, por exemplo, eu fiquei trabalhando 10 anos em Rondônia, que é lá no norte do país. E foi uma escolha. Eu achei que eu ia fazer uma revolução. Mas não se faz revolução sem professor e professora. Não tem nenhum professor de física em Rondônia. Não é que tem um ou outro aqui ou lá. Quem que dá aula de física em Rondônia? As pedagogas. Pedagoga não é formada para dar aula de física. E aí o que acontece? A condição de ensino de física não permite que Rondônia se insira, por exemplo, na corrida de inovação e tecnologia. Rondônia é responsável por menos de 1% da produção e inovação tecnológica do país. Então, antes de pensar na tecnologia como combate às desigualdades, a gente precisa dar um passo atrás. Pensar em como essas coisas impedem. Um outro ponto que eu estava discutindo até com a colega ali, que eu não perguntei o nome dela, que eu sou mal educada, é a questão de que as meninas pretas, muito embora, quando a gente dá uma oportunidade para elas agarram a oportunidade e só soltam quando elas atingem um objetivo, elas têm uma série de obstáculos, né, que vai impedindo que elas acessem esse lugar da tecnologia. Porque, normalmente, quem cuida da família são as mulheres negras. Os homens, nas famílias negras, praticamente inexistem. Então, é a tia, a madrinha, a mãe, a avó. E essa menina, desde muito cedo, começa a ser preparada também para cuidar. Então, antes de ir para a escola e deixar os seus... entrar e fazer as suas atividades, ela deixa um irmão numa creche, ela deixa outro irmão noutra escola, e aí chega atrasada, e aí a professora briga, e aí isso, e aí aquilo. Então, antes de pensar na tecnologia como uma ferramenta potente de combate às desigualdades, é preciso pensar em assistência social, sobretudo para essa população, né? Condições iguais. Sem equidade, não há condições de pensar em combate à desigualdade. Sem que as pessoas tenham a mesma oportunidade, não tem como. E aí, eu chego efetivamente, porque olha, eu vou olhando ali, vai me dando um desespero, que meu tempo vai acabando, né? Eu tenho que chegar, eu vou contar para vocês o nosso case de sucesso com a tecnologia. Como eu disse para vocês, eu achava que não era o momento ainda da gente começar a discutir tecnologia como combate às desigualdades. E aí nós produzimos um glossário às avessas. O que é o glossário às avessas? É uma tecnologia que pretende que algumas palavras não sejam mais utilizadas por professores e professoras. Por quê? Porque magoam as crianças, pretas, principalmente. Ou são machistas, enfim. Fizemos um glossário às avessas. E eu tinha na minha cabeça um desenho de quem é que ia ilustrar esse glossário. Eu queria que fosse uma mulher preta e pobre. Porque quem é preto e pobre entende a dor que aquelas palavras causam e ia fazer uma ilustração que viesse ao encontro de traduzir a dor que nós sentimos. E aí uma das minhas orientandas me apresentou a Sabrina. Vou contar para vocês quem é a Sabrina. Sabrina é uma menina, ela é um gênio. Ela é autodidata. Ela foi estudando sozinha para o vestibular da USP e passou. Que não é pouca coisa. Fez o Enem, etc. e tal. Porque a USP tem o Enem e o vestibular dela própria, né? E ela passou. A mãe dela perdeu a casa delas jogando jogo de azar. Ela perdeu a casa das meninas, né, e dela própria, e foi afastada do convívio com as meninas. Ela não pode estar com as meninas a não ser na presença de uma outra pessoa, etc. e tal. O pai está preso por tráfico. Lembra que eu falei que ela perdeu a casa? Ou seja, ela teve que arrumar um outro espaço para morar com a vozinha dela, uma senhorinha que tem 80 anos também. E que ainda está fazendo salgadinhos para poder manter a família. Ela entra na USP e ganha uma bolsa no valor de R$700. E é com esses R$700 que ela mantém a família toda.
ela, uma irmã menor que ela, e a avó. E aí a Sabrina chega um dia, foi indicada, ela foi conversar comigo na USP. E aí ela chega na USP para conversar comigo, suando frio. Ela estava com fome, era 2 horas da tarde, ela ainda não tinha comido. A Sabrina tinha todos os problemas que vocês podem imaginar para poder conseguir continuar na USP. Até porque a USP é perversa com gente preta, que tem algum dinheiro. Com gente preta que não tem dinheiro nenhum, é uma coisa terrível, terrível. Eu tenho a sensação de que as coisas são feitas para as pessoas desistirem mesmo. Pois, aí ela falou, olha, professora, só que a senhora tem que me dar um tempo maior, porque eu não tenho computador. Eu faço as coisas aqui no computador da USP. E, às vezes, não tem computador vazio para eu poder fazer as minhas coisas, porque muita gente não tem computador na USP. Aí eu liguei, porque eu sou dessa, gente. Eu sou especialista. Quando vocês precisarem de alguém para passar um chapéu, me chama, que eu sou especialista nisso. Liguei para um amigo, empresário do setor de tecnologia, e disse, eu preciso de um computador com essas especificações. E contei a história da Sabrina, nananã. O que ele fez? Ele mandou o computador para ela, mas ele fez uma doação para a Sabrina, para que ela pudesse começar a se mexer, comprar os programas, comprar comida. A Sabrina, eu não sei até hoje quanto foi que ele deu para ela, mas ela pegou o dinheiro e transformou em sapato, em comida, em presente para a avó, em melhorar a casa dela, enfim. Ela fez um trabalho tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas com todas as condições que foram dadas a ela, né? Que quando nós apresentamos esse trabalho para um grupo de empresários da tecnologia, uma levantou e falou, eu quero a Sabrina para trabalhar comigo. E a Sabrina foi de R$700 para R$6.000. Porque a tecnologia tem isso, né? Os postos de trabalho pagam muito mais do que em outros espaços. Ela mudou a vida dela e ela mudou a vida da família. Ela saiu da favela, que é um lugar perigoso lá que ela morava. Ela foi para uma casa de alvenaria, comprou geladeira para a avó, comprou fogão novo para a avó. Ela começou melhorando a casa dela. Depois ela foi melhorando o entorno. E hoje Sabrina está montando um cursinho para outros colegas poderem também sonhar com essa possibilidade. Então, a tecnologia é uma ferramenta poderosa de combate às desigualdades. A tecnologia, dadas as condições de oportunidade para todos os meninos e meninas, vai conseguir. Por isso que a gente está propondo, no Potências Negras Tecnologia, que tenhamos condições de pegar toda essa moçada que está aí sem perspectiva, sem condição de sonhar com o futuro, e investir nessa moçada. Os empresários da tecnologia, óbvio que eu estou lá cutucando eles, né? Eles fizeram uma proposta que eu acho sensacional, que é montar um fundo para formar pessoas das comunidades, das periferias, dos espaços vulneráveis para as áreas tecnológicas, né? E esse fundo será formado por 60% de dinheiro privado e 40% de dinheiro público. É o que eles estão propondo, né? Mas isso vai ser melhorado, vai ser muito dialogado. Nós estamos ainda na primeira rodada de condições. Porque nós acreditamos muito que a tecnologia é um espaço poderoso de combater as desigualdades, desde que as condições e as oportunidades estejam dadas. Não adianta só ter os programas, etc, etc. É preciso que os meninos e meninas tenham tido acesso à aula de matemática, aula de física, compreendam a função tecnológica da inovação e etc e tal, para que eles possam efetivamente utilizar isso a favor deles. Porque, já concluindo, porque eu estou vendo ali, vai me dando desespero, a tecnologia que nos trouxe até aqui é a mesma que vai nos libertar. Eu acredito muito nisso e tenho me empenhado muito para isso e quero
crer que a próxima geração, que é a geração da Sofia, minha neta, vai ser uma geração que vai utilizar a tecnologia não para disseminar fake news, mas a seu favor, a favor de si própria, da sua família, da sua comunidade. É isso, pela escuta amorosa. Muito obrigada.